Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós nesse dia, que é o 21 de outubro de 2022. Graças a Deus, né, ao Altíssimo, o nosso Deus, pela vida, né, que Ele nos deu, pela conservação, né, da nossa vida, é isso? Pelos livramentos, pelo pão de cada dia, pelo entendimento da igreja, discernimento, né, das religiões, e pela igreja, né, pela sua congregação, pelo seu evangelho. Dá graças aí pelos irmãos, né, a nossa comunidade, ó pequeno rebanho, né. A igreja é um pequeno rebanho que está aí perdido no deserto, né? Não é isso? Chamado para fora do mundo, quer dizer, está no deserto, né? Para dar testemunho do sacrifício do Senhor Jesus, né? E para dar testemunho da criação, né? Da redenção e das promessas, né? E dos grandes feitos do nosso Deus Todo-Poderoso. E amém, né? Irmão, vamos continuar aí com o nosso pequeno vídeo, né? Já estamos falando aí de um negócio que apareceu lá nos anos 1100, 1300, por aí, né? Chamado escolástica, né? Que é tipo uma filosofia que foi criada no catolicismo romano, né? Naquela época, na igreja romana, certo? Então nós já vimos aí alguma coisa sobre isso, né? Então essa escolástica, o desejo dela, o objetivo dela era o quê? Era, né, integrar, né? Integrar os escritos, as escrituras, né? Integrar aí as escrituras sagradas, a Bíblia, com a filosofia da época, né? Os filósofos. Estamos vendo aqui por quê, né? Certo? Porque é o seguinte, essa filosofia, ela foi, digamos assim, criada para dar sustentação, né? Filosófica, né, digamos assim, às doutrinas do catolicismo romano, né? As suas heresias, principalmente, né? Daí, então essa escolástica, ela desenvolveu argumentos para sustentar a doutrina dos sacramentos, né? Batismo, né? Crisma, não é isso? Ceia, Eucaristia, né? Ordem, né? Enfim, são 7 sacramentos que eles inventaram, né? E que ninguém se salvaria, né? Se não tivesse acesso a esses 7 sacramentos, né? E esse acesso tinha que ser através do clero romano, tem que ser através da hierarquia. Não podia ser qualquer pessoa, não, certo? Então, o que eles estavam querendo mesmo? Estavam querendo que a razão, né? A razão, a revelação, a filosofia e a religião eram um todo provido por Deus. Ou seja, foi Deus é quem proveu ao homem, né? Uma razão, né? A revelação, né? A filosofia e a religião, certo? Então, se foi Deus que proveu isso, o homem, então, deve fazer uma harmonia, deve tratar de harmonizar, né? Deve tratar de construir uma harmonia entre a filosofia e a religião. Por quê? Porque a religião está falando aqui da revelação e a filosofia está falando da razão, né? Então a gente vê aí os argumentos que eles estão usando para levar a filosofia para dentro da igreja, né? E utilizar as suas teorias para, digamos assim, né?
explicar a verdade, né, digamos assim. Porque a preocupação era essa aí, né, irmão? A preocupação dos homens e das mulheres, né, pelo menos uma grande maioria, não sei nem se é a grande maioria, pelo menos de uma minoria, né, é saber da verdade das coisas, né? Ninguém quer saber da mentira, as pessoas querem saber da verdade, né? Pelo menos as pessoas que têm responsabilidade, né? Que têm entendimento. Então, o que aconteceu? Né? Aconteceu que apareceram outras pessoas, né? Dentro da igreja romana e fora, que eram chamados de nominalistas, né? E eles ensinavam o contrário, né? Eles abriram lá uma contradição com esses ensinamentos da escolástica. Que é o quê? Eles ensinavam e ensinam, né, até hoje, né? Que a religião e a filosofia estão separadas. Uma não tem nada a ver com a outra. Então há o campo da verdade teológica, que é da revelação, como dizem eles. Então há o campo da verdade das escrituras, da revelação, e há o campo da verdade científica, né? Então o campo da verdade das escrituras, né, da verdade de Deus, digamos assim, seria a revelação. E o campo da verdade científica, da ciência, seria a razão. Então elas estão separadas, né? Então o que acontece? A teologia, né? O que eles defendiam? A teologia, que é o estudo de Deus, né, não faz parte da filosofia, certo? Estão separados. A escolástica dizia o contrário. Não, a teologia faz parte da filosofia. Então está dando para entender aí, né, irmãos? Por que tantos padres, tantos pastores e tal, não sei o que, escreveram livros e mais livros sobre teologia, sobre filosofia, né? Que começaram essas coisas aí desde o ano 30, né? Apareceram lá os filósofos, já havia esses filósofos lá, né? Na Grécia, em Roma, espalhados pelo mundo, né? Então o que acontece? Nessa época aí, né? Apareceram as universidades, né? Por volta do ano de 1200. As universidades elas começaram a aparecer exatamente dentro do catolicismo romano, né? Então, no ano de 425, um rapaz chamado Marciano Capella, ele adotou um negócio chamado quadrívio, né? E o trívio romano para o estudo da religião. Quer dizer, o quadrívio era o quê? O trívio e o quadrívio era um método que se usava para ensinar as pessoas, né, acerca lá dos assuntos que eles queriam. Então, o trívio era o quê? Era composto de quê? Trívio significa três, né? Trívio se compunha de três matérias, digamos, a gramática, a retórica e a lógica, né? E o quadrívio se compunha da geometria, da aritmética, da astronomia e da música. Parece até que a gente está falando bobagem, né? Mas é exatamente a gente está querendo buscar as origens dessas coisas que a gente está vendo hoje, né? Porque os ensinos da universidade, eles partiram daqui, né? Certo? Então hoje nós temos aí as universidades cuidando de ramos e mais ramos da ciência, né? São muitos os ramos, né? Então esses esquemas aí, né, de ensino, o trívio e o quadrívio, foram usados aonde? Nos palácios, né? nos mosteiros, né? Nas catedrais, né? Porque teve início no catolicismo romano. E aí entre os anos de 550 até o ano 1100. E depois também, né? Aí os estudos mais avançados eram o quê?
Quer dizer, quem queria estudar mais coisas, ele tinha que ir para o lado da filosofia, né? Que nós vamos ver amanhã, se Deus quiser, porque nós vamos parar por aqui hoje. E paz seja com todos nós, e amém.